Olá, irmãos. Bom dia. Romanos, capítulo 13, e o versículo 1 diz assim: Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Por que Deus tem autoridade? Você sabe o que é uma autoridade, não é mesmo? Ela tem o poder de ordenar, de dirigir, muitas vezes de legislar, ou seja, de criar uma lei, e de fazer também, quem quer que seja, obedecer. E a pergunta é interessante: por que Deus tem autoridade? Se você pegar a origem da própria palavra autoridade, ela vem do latim auctoritas, que significa autor. Vem da palavra autor. Ou augere, que significa aquele que faz crescer. Você sabe que a autoridade verdadeira, ela não é apenas daquele que manda, por exemplo. Agora, por exemplo, no Brasil, vamos chegar na época das eleições municipais. De verdadeira a fazerem simplesmente pelo seu exemplo. E Deus tem autoridade porque antes mesmo de pedir que se fizesse, Ele fez. A própria Bíblia fala que o mais importante ato, que é o amor é um ato, o amor é um verbo, você já sabe, ele veio de Deus. A Bíblia diz: nós o amamos nós temos mais do que apenas uma ordem. Nós temos um exemplo. Mas também, já que a palavra vem do latim que significa autor, Deus é o autor de tudo. É verdade, não dá para entender isso para você e para mim que somos finitos, que somos mortais. Muitos da área da ciência já desistiram da ideia de que foi Deus que fez tudo. Eles preferem acreditar que tudo partiu da expansão de um núcleo pequeno, mas muito denso de matéria, que se chamou ali a primeira suposta explosão. E aí, tudo veio à existência por casualidades. Já existem vários outros cientistas que refutam, e com uma autoridade muito boa, olha a palavra autoridade aparecendo de novo, provam que até matematicamente isso é ridículo, não poderia haver vida dessa forma. A vida não é uma casualidade, ou seja, não é algo que acontece inesperadamente, não acontece porque aconteceu simplesmente. Ela precisa ser planejada. E Deus é esse autor, o autor da vida. Ele quis que a vida existisse em todos os animais, em todos os seres, até mesmo inanimados como as plantas, e assim como você e eu temos a vida. Então, por que Deus tem autoridade? Existem várias razões, mas a principal é porque Ele quis
doar a vida para nós. Ele nos deu a vida. A autoridade dele vem disso. O Criador, o Autor. E o importante para você hoje e para mim é que as coisas boas que nós precisamos que se formem em nós, como ter fé, ele também é o Autor, a própria Bíblia fala isso. Esperança, Deus também pode dar isso para você. Confiança, Deus também pode dar isso para você. Paciência, Ele também pode dar. É claro que muitas vezes vai ser com situações difíceis. E quem quer situações difíceis? A vida, por exemplo, não é fácil, você sabe melhor do que eu. Quando nós nascemos, temos que aprender a mastigar, a falar, a andar. Mas é maravilhosa a vida. E assim, com toda essa dificuldade, Deus começa a nos dar outros presentes, que é a resiliência, que é E mesmo assim ele fica no anonimato. Ele não precisa obrigar os seres humanos a fazer o que ele quer. Ele simplesmente nos dá liberdade. Já nessa época, por exemplo, que nós vivemos de pandemia, você sabe que não é possível as pessoas decidirem muitas coisas, usar ou não usar máscara, ter uma quantidade ou não quantidade de pessoas. Claro, muitas dessas ações é para preservar a vida e é louvável. Mas Deus, mesmo assim, sendo a maior das autoridades, como diz o texto hoje, todas as autoridades vêm dele. O que ele fez? Ele permitiu que o ser humano escolhesse. Ele permitiu até que o ser humano não quisesse acreditar na sua existência. Pois é, como nós falamos no início. Mas já indo para o final da nossa conversa de hoje, eu queria dizer a você que você pode ir hoje em oração a Deus e pedir toda a força necessária que você acha que não tem, que você já perdeu até mesmo o ânimo para continuar. Você pode ir a Ele, porque se Ele criou a vida, como diz a Bíblia, todo dom perfeito vem dele. Então as outras coisas também podem vir. E acima de tudo, eu queria dizer para você que Deus tem autoridade sobre o mal. Todo o mal que você sofreu, todo o mal que está querendo prejudicar sua vida, toda a ameaça, todo o desafio, Deus tem autoridade sobre isso. Deus tem poder sobre isso. Mas Ele só vai exercer essa autoridade se você der a Ele. Eu me lembro como se fora hoje, que um dia, com uma oração muito simples, conversando com Deus, eu pude ver uma pessoa ser libertada de um espírito mau. E por que isso? Porque Deus tem autoridade, porque Ele faz todas as coisas. E assim também, não importa o que está na sua vida, qual vício, qual problema, qual dificuldade, mesmo que não seja hoje, mesmo que não seja amanhã, mas gradativamente Ele vai libertar você, Ele vai livrar você, porque Ele diz, agindo eu, quem impedirá? Então confie e acima de tudo, obedeça, porque Ele é a autoridade. Amém? Um bom dia, ou uma boa tarde, uma boa noite, e que Deus te abençoe.